Bom dia a todos, pessoal. Hoje é domingo de Páscoa, um dia considerado por todos os cristãos. Páscoa, passar. O significado da Páscoa todos sabem que é passar, passar. Na época de Moisés, quando ele foi tirar o povo de Israel do cativeiro, Moisés deu uma ordem ao povo, dada por Deus. Ele disse: olha, todos vão pegar um cordeiro, tirar o sangue do cordeiro e passar na porta. Passar na porta. E aquela casa que não tiver o sangue passado na porta, Deus vai enviar um anjo da morte. Aquela casa que não tiver o sangue passado na porta, vai morrer. Mas toda casa que tiver o sangue passado na porta, o anjo vai passar por cima e não vai matar ninguém naquela casa. E aí o sangue do cordeiro foi passado na porta. E isso era um rito já apontando para o nosso sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aquele que crê em mim primeiro, depois foi batizado, será salvo, né? Então, o sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz, né? Mas o texto que eu quero ler, só explicando a Páscoa, mas o texto que eu quero ler mesmo, pessoal, é Marcos, capítulo 16, o dia da ressurreição, diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aí o anjo que estava lá de branco, e roupa branca, disse: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Pois bem, meus irmãos, fechei aqui a Bíblia, fechei aqui a palavra do Senhor, e agora vamos para a meditação. Aqui as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, né? Ali, com unguento, perfumes, bálsamo. Só que, como nós lemos, a pedra já tinha sido revolvida. E elas compraram, viu? Detalhe, elas compraram bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus. Elas tinham comprado. Mexeu na área financeira da vida delas. Um detalhe que eu fiquei meditando nesse texto, pensando bem, Jesus havia dito para eles: olha, é necessário que o Filho do Homem... Nós estamos entrando em Jerusalém, estava indo assim, rumo a Jerusalém, capital religiosa da época. Estamos indo para Jerusalém, mas o Filho de Deus, Filho do Homem, que é Jesus, vai ser entregue pelos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus, entregues para quem? Entregue nas mãos dos gentios, ou seja, dos romanos. E lá serei condenado e crucificado. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus dizia isso, disse por 4 vezes nos evangelhos, falando da sua morte. Numa dessas vezes, Pedro: Senhor, não vai não, Senhor. Não vai não, Senhor, porque o Senhor não te faças tal coisa. Jesus olhando para ele e falou: arreda, Satanás. Tu não sabe das coisas de Deus, tu tá sabendo falar só das coisas dos homens.
Afasta de mim, Satanás. Pedro, hein? O líder da igreja, Pedro. Depois de Jesus, ele era o líder da igreja. E aí, o que nós aprendemos aí? Qualquer um de nós, meu irmão, se nós não vigiar, nós pode ser usado pelo Satanás mesmo. Dentro da nossa casa, viu? Dentro da nossa casa. Qualquer um, se ele tem, Pedro se deixou ser usado, Jesus disse: eu tenho que morrer para salvar a humanidade dos seus pecados. E Pedro: não vai, não, Senhor. O Senhor vai se machucar, é perigoso. E Pedro disse: para reda de mim, Satanás. Tu não sabe nem o que está falando. Então, pessoal, primeira coisa que nós aprendemos é que se a gente não vigiar, o diabo pode usar qualquer um de nós. Qualquer um de nós, se a gente não estiver vigilante. E a outra coisa, detalhe, Jesus avisou sobre sua morte. Não, tenho que morrer, eu preciso, é necessário. Pai, passa de mim esse cálice, que é o pecado da humanidade, mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Seja feita, porque a tua vontade é salvar a humanidade. E se a tua vontade é essa, eu vou. Eu estou de acordo, o filho dizendo para o pai: faz a tua vontade. Aí o amor de Jesus nós conhecemos, né? Porque Jesus curou. O amor de Deus dá para ver em Jesus, né? O amor de Deus. Sim, mas as mulheres se esqueceram, gente, desse amor de Deus, que Jesus disse que ia ressuscitar. As mulheres se esqueceram e estavam angustiadas, todo mundo angustiado. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, negou Jesus. Pra você ver, ó, naquele detalhe lá, naquela parte que Pedro nega Jesus, ele disse: hoje vocês todos me negarão. E Pedro: não, Senhor, ainda que os 11 te negam, eu não, eu vou contigo até a morte. Estou contigo, Senhor. E Jesus disse: Pedro, está escrito, Pedro. Não adianta tu querer mudar o que está escrito na palavra. Já está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Está escrito. E Pedro: não, eu estou contigo, Senhor. Aí nós, os irmãos, alguns conhecem, né? Para quem não conhece, eu vou explicar. Aconteceu que quando Jesus foi pego pelos homens e começou ali a apanhar, levar socos e bofetadas, aí viram Pedro lá, uma distância de Jesus, uma distância média, e disseram: não, tu anda mais ele. Daí Pedro: não, nem conheço, nunca nem vi. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí Pedro foi triste para lá, foi pescar. Ele disse: não, esse negócio de evangelho não dá para mim não, vou pescar. E foi triste para lá por ter negado Jesus. Mas detalhe, no texto que eu li aqui, o anjo disse para Madalena, disse: ei, vocês estão procurando aqui um morto, Jesus, mas não está mais morto, ele está vivo. Vai para Galiléia, avisa os discípulos e também a Pedro. Viu? Avisa os discípulos. O que nós aprendemos aqui? Pedro, meu irmão, estava desanimado. Meu Deus, eu pequei contra Deus, neguei o Deus que eu dizia que tanto amava. Mas Pedro... Mas o céu, irmão, estava preocupado com Pedro. Vai dizer por discípulos e diz também a Pedro. Jesus está indo lá se encontrar com ele para restaurar a fé dele. Ou seja, meu irmão, quando nós estiver fraco na fé, desanimado, desacreditado, vamos ser restaurados em Jesus, na palavra de Deus. Ela que nos restaura. As promessas de Deus estão aqui, para mim e para você. E a palavra de Deus nos restaura, né? Jesus, nós vamos ter que se fortalecer em Jesus. E todas as pessoas que estavam fracas na fé, Jesus fortalecia. João Batista disse assim: João Batista estava preso, pronto para ser decepado, e mandou perguntar para o discípulo: vai lá perguntar se esse aí que está curando os cegos e fazendo os coxos andar, se é ele mesmo que é o Filho de Deus, ou se nós temos que esperar um outro Messias. João Batista estava meio confuso, falou: não, eu preguei um evangelho, arrependei, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus, arrepender dos seus pecados. Mas Jesus aí vem curando, expulsando demônios. Vou perguntar. Ou seja, ele estava meio em dúvida, mas ele se fortaleceu no Senhor, meus irmãos.
Se fortaleceu no Senhor. Toda vez que nós estivermos em dúvida, fraco na fé. Ó, um detalhe, nós não tem que se preocupar com as nossas emoções. O que tem que mandar é a palavra. A palavra, nós se fortalecer nas promessas de Jesus. E assim, nunca os discípulos tiveram tão enganados, meu irmão. Ele estava aqui, ó, para finalizar. A ideia era assim, ó. Nós esperávamos nele, em Jesus. E nós achávamos que ele ia nos libertar do poder dominador de Roma. Né? Deus não veio para libertar eles do governo romano, porque eles pagavam imposto para Roma. Ele era como um escravo que pagava imposto. Mas Jesus não veio para livrar ele daquele jugo terreno. Jesus veio para livrar do jugo do pecado, né? Não veio livrar daquela escravidão de pagar imposto, não. Jesus veio livrar foi do pecado. Mas Jesus tinha morrido. E eles falaram, nossa, nós andávamos atrás dele, nós vimos ele curando multidão, e nós achávamos que ele ia libertar nós de jugo romano. Mas agora ele já está morto. É o terceiro dia e nossas esperanças se acabaram. Ele era a nossa única esperança e agora ele está morto. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nunca os discípulos estiveram tão enganados. Estava tudo desanimado, os discípulos. Uns voltaram para os seus interior. Dos 2 discípulos foram no caminho de Emaús. Lembra dos 2 foram conversando? No caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles e disse, ei, o que vocês estão conversando aí? Eles, rapaz, tu é de fora de Jerusalém, tu não sabe o que está acontecendo aí não? Um homem aí, todo mundo tinha ele por profeta de Deus, filho de Deus, fazia milagre, curava, todo mundo estava acreditando nele, mas hoje já é o terceiro dia que ele está morto. E ele está falando isso para Jesus, ressuscitadinho mesmo. Jesus ressuscitadinho lá, conversando com eles. E eles tristes. E até que Jesus se mostrou para eles. No partir do pão, pararam num lugar e bora partir o pão comer. No comer, olharam assim e disse, eita, conheceram que ele era Jesus. Aí Jesus desapareceu deles. Eles voltaram e contaram para todos os discípulos, olha, nós vimos ele ressuscitado. Então, ou seja, os discípulos nunca tiveram tão enganados quando eles achavam que todas as esperanças deles estavam perdidas. Nossa esperança era no Mestre e agora ele está morto. E Jesus ressuscitadinho da Silva. Irmão, eu quero dizer, na hora que você achar que você está sem esperança, está sem jeito como Pedro. Pedro tinha pecado contra Deus, negado Deus 3 vezes. O que Deus fez com ele? Restaurou, apareceu para ele ressuscitado e perguntou 3 vezes, tu me ama, Pedro? 3 vezes, tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Pedro disse, eu te amo, Senhor. E Pedro entendeu, 3 vezes eu neguei ele. 3 vezes ele perguntou se eu amo ele. Ou seja, por mesmo tanto de pecado, ao mesmo tanto de perdão, meu irmão. Enquanto a vida, eu quero dizer que há esperança. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, o versículo eu não lembro. Eclesiastes diz, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Nós sabemos que um leão vale mais do que um cão, do que um cachorro. Tem muito mais força e vale mais. Só que a Bíblia diz que é melhor um cão vivo de que um leão morto, querendo dizer, meus irmãos, enquanto há vida, há esperança, porque o nosso Deus está vivo, o nosso Deus é eterno, nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Então não deixa, meu irmão, não deixa o desânimo te abater, não deixa, mesmo que as suas emoções estão dizendo para você que você não pode, que você é fraco, a Bíblia diz, olha, eu tenho perdão para ti, eu tenho perdão e eu perdoo você, eu te restauro, assim como eu restaurei Pedro. E ele, que é a nossa força, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, não está morto não, meu irmão. Está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz, sabe o que ele está fazendo agora, nesse momento? Intercedendo por você. Eu não sei como é seu nome não, mas ele está dizendo, Deus Pai, ajuda fulano, ajuda cicrano. Assim como ele intercedeu, ele restaurou Pedro. Amém? Restaurou e Pedro depois virou uma potência na mão de Deus, né? Como todos conhecem. Apóstolo Pedro. Deus abençoe você e um ótimo domingo de Páscoa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.